Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo sobre Auren, tá? Recentemente, na verdade, um dia atrás saiu o resultado aqui de Auren, tá? E eu quero trazer para vocês os principais destaques desse resultado e falar um pouquinho sobre a possibilidade de a gente ver mais dividendos de Auren e dividendos fortes ainda esse ano, tá? Ou quiçá até os próximos, tá? E por que eu falo isso, tá? Apesar de eu já ter comentado um pouco aqui no canal de que a gente não deveria esperar por esse dividendo extraordinário, até porque ele é extraordinário, né? Não tá nada previsto, pode ser que ele venha ou não. Hoje a gente tem uma combinação de dois fatores interessantes. Primeiro, um dividendo regular, né? Aí na casa dos 6, 7%. Tá, o que não é ruim, portanto você tem ainda margem de segurança para comprar Auren nos dias atuais, porque você tem recebendo aí mais de 6%, mas mais do que isso, tá, você tem a possibilidade dela complementar esse dividendo com extraordinário, ou seja, você só tem upside nesse sentido, porque se o regular está previsto 6, 7, se você não receber nada, beleza, você recebeu isso daí que estava na conta, que tem margem de segurança. Agora, pode ser que algo venha a mais, tá? E eu quero discutir um pouquinho com isso aqui para vocês, de acordo aí com o que a gente tem de divulgação de resultados, então eu vou tentar fazer essa conexão aqui entre as duas informações, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal e te convido a se tornar membro do canal, porque lá, além de vários outros benefícios, você também tem a planilha de preço teto e a projeção de dividendos, para você já saber mais ou menos o que esperar das suas empresas, para você saber se está no momento certo para comprar, assim por diante, tá? Então dá uma olhada lá que eu acho que faz bastante sentido. Bom, aqui só falando da cotação no momento, tá 11,61, eu tenho um preço teto aqui projetivo de R$12, portanto ainda com margem de segurança, pouca margem, mas ainda com, tá? Então acho que isso interessante mostrar. No dia de hoje, caindo aqui 0,85. Mas o mais importante que eu quero falar é sobre o resultado da empresa em si, tá? E olha o título que o analista genial aqui, que é meu colega, coloca: o que fazer com tanto dinheiro? E eu falei: pode ser que venha dividendo extraordinário, tá? Veja, a empresa reportou um EBITDA ajustado abaixo das expectativas dos analistas e do mercado. O ajuste realizado se diz a respeito aos efeitos de marcação mercado, tá? Dos contratos futuros de energia. Ou seja, é simplesmente uma questão aqui não operacional, eu colocaria, ok? Assim, preferimos usar o resultado ajustado por trazer números mais próximos do que enxergamos ser recorrentes para a companhia, tá? No geral, achamos resultado neutro com um bom gerenciamento do portfólio energético da empresa, distribuição de dividendos, baixo endividamento e entregas de projetos em desenvolvimento. Isso daqui é muito interessante de olhar para a Auren. É uma empresa que consegue ter um portfólio bem gerenciado, ou seja, operacionalmente falando, ela tem aqui uma dinâmica, né, uma perspectiva de continuar gerando um bom resultado, ao mesmo tempo que ela consegue distribuir dividendos de forma regular, especialmente por conta do baixo endividamento, também proporcionando para quem investe nesse tipo de empresa um nível de risco mais adequado. Fora os projetos em desenvolvimento, que aqui está visando o quê? Crescimento lá na frente, tá? E olha só que interessante. Atualmente a empresa possui 3,1 bilhões de reais em caixa. Parte desse dinheiro veio lá daquela indenização da Três Irmãos, parte inclusive já paga em dividendos extraordinários, tá? Com esse dinheiro disponível, olha o que a analista fala aqui, é daqui que a gente vai conversar. A companhia busca oportunidades, primeiro, de investir no setor de energia, ou seja, a Auren já falou que quer participar, por exemplo, também de leilões de transmissão, mas, tá? O cenário atual, primeiro, falando de transmissão de alta concorrência, pode fazer com que a empresa esteja um pouco mais cética nesse momento. E não só isso, no próprio segmento de geração de energia, tá? A gente também ainda tem um cenário macro desafiador. A gente ainda tem preços de longo prazo de energia que estão trazendo volatilidade, que às vezes não são atrativos para você firmar um contrato, por exemplo, tá? Ou seja, aos atuais níveis de preço, eles falam que vem a empresa negociando a uma TIR de 9,5, e lembra que aqui as elétricas, os analistas fazem muito isso, né? Eles comparam a taxa interna de retorno de uma empresa elétrica, que compara sempre, tá? com título IPCA longo, aí 2045, por exemplo, tá? E aí o que acaba se fazendo? É o custo da oportunidade. Como a elétrica é muito comparável, né, essa renda fixa atrelada à inflação, pela previsibilidade, né, pela previsibilidade do fluxo de caixa, acaba sempre se tendo esse custo de oportunidade. Portanto, ela precisa negociar uma TIR com um prêmio acima do que está entregando o Tesouro IPCA, tá? Assim que os analistas fazem as suas recomendações. Eles entendem que tem um nível interessante, tá, para eles, ou seja, tá negociando com esse prêmio, mas por enquanto eles preferem ter uma visão neutra para o papel. Eu até de certa forma concordo com isso, porque se você for pensar, como eu falei do preço teto aqui, né? Pô, é R$12, tá 1,60, então tá praticamente sem margem de segurança. É um pouco isso que o analista tá falando aqui pra gente, tá? Mas preste atenção no seguinte, tá? A gente tem 3,1
bi de reais em caixa. Não faz sentido para a empresa também ficar com tanto dinheiro assim parado, sem alocar. Tá? O que ela pode escolher fazer? Alocar, ou seja, investir, só que tem esse cenário um pouco desafiador, e ela pode usar parte desse dinheiro para isso, e pode sim usar parte desse dinheiro também para distribuir mais dividendos aos seus acionistas, até porque a empresa, distribuindo dividendo, é uma forma de remunerar os seus sócios. Tá? Quem não quer fazer isso? Né? Todo mundo quer. Então eu já falei aqui algumas vezes que a gente não deveria esperar por dividendos extraordinários em 2024, mas cara, tudo nos leva a crer, né, que espaço tem. Basta a companhia querer, beleza? Só te trazendo um pouco mais dos dados aqui operacionais, a receita na casa aí do 1,4 bi, tá? Menciono isso daqui que eu já falei algumas vezes lá no passado, o grau de contratação de 90% do portfólio tá super positivo, não vai acabar afetando, né, os resultados da companhia, essa volatilidade dos preços de energia de longo prazo, preços às vezes que não são tão interessantes. Ela acabou inclusive fechando a preços super bons ali há 2 anos, tá? E aí, para mais 2 anos, a gente acaba tendo esse portfólio basicamente entregando essa receita já pré-estabelecida. O EBITDA aqui, com esse ajuste que eu falei para vocês, né, que aconteceu, 360 milhões aqui, ok? E o endividamento aqui, super interessante de falar, perceba, um pouco menos, né, de 2 vezes aqui, a gente vê o dívida líquida EBITDA, aumentou um pouquinho comparado ao trimestre passado, mas gente, vamos lembrar do seguinte, uma elétrica pode trabalhar num nível de alavancagem muito mais alto do que algumas outras empresas. E para elétricas, 2 vezes, 1,5 vezes, 3 vezes, ainda é muito tranquilo. Tá? Então, de novo, esse endividamento saudável permite, como diz o analista aqui, novas distribuições de dividendos à medida que não existem projetos sendo desenvolvidos. Acredito eu também, acho que essa é a verdade. A Auren vai sempre priorizar usar esse dinheiro para investir. Beleza? Essa é a prioridade número 1. Eles já pagam dividendos recorrentes, já está lá na sua política. Agora, sobrou caixa, vamos ver se dá para investir. Não dando, a gente distribui. Então a prioridade é essa. Portanto, a gente tem que acompanhar o mercado para ver se vai existir oportunidades boas de investimento aí e se a Auren vai participar disso ao longo aí do tempo. Na minha carteira, tá? Que ela está disponível aqui, inclusive no Investidor 10 para todo mundo olhar, tá? Inclusive o link está aqui na descrição. Eu tenho, e na parte de energia aqui, de geradoras, eu optei por Engie, tá? É uma empresa de tanta qualidade quanto, eu diria, a Auren, com essa mesma perspectiva, né, de crescimento, dividendos, né, endividamento de certa forma controlável. A diferença é que a Auren possui um pouco mais dessa possibilidade, eu diria, de um dividendo extraordinário mais forte, nesse momento atual que está a companhia, a sua posição de caixa. Mas as duas são muito interessantes. Eu não ia comprar as duas porque ia adicionar ações demais na minha carteira, eu preferi por Engie, tá? Uma posição super pequena, na verdade, é a menor posição da carteira aqui se você for comparar com as outras ações, mas eu acho interessante mencionar isso daqui para vocês, porque apesar de eu gostar de Auren, eu tenho outra empresa que eu também gosto, tá bom? E aí, de novo, se vocês quiserem ler um pouco desse relatório aqui, lá na plataforma de Neoanalisa, tem tudo para vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado um pouco aí nesse direcionamento de Auren. Espero que tenha se você tem, né, te elucidado algumas questões aqui. E qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, até o próximo episódio, até o próximo vídeo, na verdade. Valeu, falou!